Abrir nossas Bíblias, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, no verso de número 7. Primeira Pedro 5, 7. Tá. Muito obrigado. Primeira Pedro, capítulo 5, verso de número 7. Sim. Tá. Olha. Primeira Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7. Legal. Bem parecido. Diz assim a palavra do Senhor: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Feche os teus olhos, mantenha a tua Bíblia aberta. Vamos falar com o Pai nesse instante. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. É um privilégio poder, Senhor Deus, nessa noite, estarmos aqui com liberdade para mais uma vez te adorar. Queremos te pedir por mais uma vez, espalhe os nossos corações. Encha-nos com a tua graça, encha-nos com o teu Espírito Santo. Nessa quinta com o Espírito Santo, Pai, que possamos mais uma vez transbordar de Ti. A cada dia, Senhor, o nosso nome seja, Senhor Deus, morto, Pai, que o Senhor venha até, Pai querido amado, toda a primazia, Senhor Deus, e a soberania sobre a nossa vida. Toma-nos em Tuas mãos, nos dirija, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que eu não te atrapalhe. Esse é o nosso desejo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem dessa noite é Não se preocupe. Não se preocupe. É interessante que quando nós falamos para alguém não se preocupe, a gente pensa assim, vai ativar uma chave e a pessoa vai falar, ufa, ainda bem que você falou, parei de me preocupar. Mas a verdade não é assim, não é verdade? Quando a gente diz não se preocupe, muitas vezes a pessoa ainda tem uma dessa preocupada, porque nós somos seres humanos. Eu acho muito interessante que nós que somos cristãos, nós deveríamos confiar muito mais no Senhor e não nos preocupar tanto. Porém, ainda assim, nós temos muitas preocupações. Se nós olharmos para o dia a dia que nós estamos vivendo, nós estamos sofrendo as mesmas agruras, as mesmas dificuldades que qualquer outra pessoa. Não existe simplesmente uma vida para o cristão e uma vida para quem não é cristão. Não existe uma vida diferente assim. Olha, agora você é cristão, nada de interferência do mundo vai vir sobre você. Eu trabalho em um local onde as pessoas que trabalham comigo são evangélicas. E ali, na mesma sala que eu trabalho, na verdade, eu tenho container, esses containers que você transforma hoje, né, em sala comercial, em escritório, esse tipo de coisa. O nosso lá é um container que é um escritório. Tem 2, 3, 4, 5 mesas lá. Na última mesa, tem uma moça que trabalha comigo e ela está enferma. E ela começou meio que uma gripezinha e hoje ela estava bem pior do que nos outros dias. E ela disse assim, não, porque eu não estou pior porque eu tomo um monte de vitamina. Aí um rapaz falou assim, meu, se isso daí não é muito ruim, então se eu tivesse isso aí, eu estava morrendo. Porque se você tomando todas as vitaminas que você toma, você está assim, imagina se eu tivesse, passando por isso e tomar as vitaminas que você toma. Então, a gente percebe que não é só para quem não serve a Cristo uma enfermidade, também é para quem serve a Jesus. Todo mundo pode ser abatido por alguma coisa. Em tempo em que nós estamos vivendo, que a cada dia surgem novas enfermidades, surgem novos problemas, nós não estamos alheios aos sofrimentos que todas as pessoas possam ter. Às vezes a gente fica pensando, não, mas por que eu estou vivendo isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Porque nós estamos em um contexto de vivência ainda terrena. Então nós vamos sofrer os males que qualquer outra pessoa pode sofrer. O nosso corpo ele é finito. Não há como simplesmente dizer, agora você serve a Jesus, teu corpo está blindado e nunca mais você vai ter nenhuma fé, uma boa dia, porque Deus está contigo. Aleluia. Seria muito bom se assim fosse, mas não é.
O Senhor Jesus disse: ei, Senhor Pai, eu peço que o Senhor os livre do maligno, mas não os tire do mundo, ou não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Então, assim, sempre vai ter as agruras que o mundo possa passar. Mas as pessoas, geralmente, nós muitas vezes estamos ali vivendo no nosso dia a dia e vivendo os problemas que o nosso dia a dia tem, e nós vamos ficando preocupados e até mesmo ansiosos por tudo que está acontecendo. Eu tenho acompanhado, às vezes, algumas notícias e eu tenho visto que existe uma histeria, uma loucura coletiva nos últimos tempos, que é sobre essa situação agora do tal bebê de Borne. Alguém que depois vai me assistir, talvez vai me condenar. Mas é uma loucura, gente. As pessoas estão andando com bonecas e dizendo que são filhos. E agora teve um casal que entrou numa disputa judicial para ver quem vai ficar a guarda da boneca. E aí foram procurar uma advogada, a advogada não quis, a pessoa disse que a advogada era preconceituosa porque não quis advogar essa causa. Olha só em que contexto nós estamos vivendo. O mundo, a cada dia, parece que fica mais doente. Por quê? Por tudo que tem acontecido. Pessoas muitas vezes vão colocando a sua vida, a sua fé, o seu amor em coisas ao invés de pessoas. Bom, eu quero que você entenda que muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas. Isso pode acabar prejudicando a nossa fé. A verdade é que a preocupação ela vai chegando ao ponto de se transformar em uma ansiedade. E a ansiedade é totalmente oposta à fé. Todos nós devemos tomar cuidado, todos nós devemos pensar um pouco antes de fazer alguma coisa, ou nos preocupar um pouco com amanhã. Porque por mais que você diga assim, não se preocupe com amanhã, nós precisamos ter uma certa preocupação. Afinal, nós temos responsabilidades amanhã. Alguém que não se preocupa com o amanhã simplesmente diria: então nem vou dormir mais, porque amanhã eu faço qualquer coisa, eu não preciso ir trabalhar, porque o amanhã eu não sei se vai existir. Então existe uma ideia, uma filosofia de que viva agora, viva intensamente, pronto. Talvez amanhã nem existe e essas pessoas acabam morrendo na onde caminham, sem ter nada. Muitas vezes acabam ali mendigando, porque querem viver só agora. Ainda que a nossa preocupação não venha a ser uma ansiedade, nós sabemos. Amanhã eu preciso trabalhar, amanhã eu preciso pagar uma conta. Nós temos uma certa preocupação, que não é uma preocupação, muitas vezes, que vai nos tirar o sono. E não deveria, porque senão se tornou uma ansiedade. Então, a verdade é que o apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo aqui, ele está dando uma palavra que nós devemos refletir, nós devemos pegar tudo aquilo que se transformou em uma ansiedade, que deixou de ser só uma pequena preocupação, e colocar nas mãos do Senhor. E ele não disse só colocar, ele disse lançar. Alguém que larga na mão do Senhor, lança nas mãos dele e diz: Senhor, eu não quero mais me preocupar com isso. Eu não quero mais perder o meu sono. Aleluia. Eu não quero mais ficar nervoso com essa situação. Eu não quero mais estar ansioso por isso. Eu quero, Senhor, descansar o meu coração nisso, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias. Aleluia. Hoje, alguns irmãos pediram oração ali no grupo por várias pessoas que estão enfermas. Quando alguém está enfermo, existe uma preocupação nossa. A pessoa está enferma, o médico disse isso, vai fazer uma cirurgia. Mas quando Deus está no controle, nós vemos como nós vimos hoje. Pela manhã, as pessoas pedindo oração. E agora à noite, as pessoas dando testemunho de que Deus continua operando em todas as coisas. Aleluia! Deus continua operando. Então, o que é ansiedade e o que é preocupação? Quero que você entenda que a preocupação é uma ideia antecipada que gera um pouco de sofrimento. É uma pré-ocupação. Você se ocupa de algo que nem chegou. É muito normal nós termos isso quando nós estamos, por exemplo, precisando pagar uma conta, né? Quem tem cartão de crédito aí sabe muito bem o que é isso.
A gente já fica pensando, meu Deus, quando a fatura do cartão chegar, né? Assim, você passa ali, está sem dinheiro, não passa o cartão. Está sem dinheiro, não passa o cartão. Aí, de repente, vem uma pré-confirmação. Meu Deus, quando a fatura desse cartão chegar, nem chegou, mas já está te causando já preocupação. Já está ocupando a tua mente, já está ocupando o teu coração. Por quê? Porque você sabe que gastou demais. E se você sabe que gastou demais, logo virá uma fatura para o trabalho. E não adianta dizer, foi um perfurador, foi um cortador, foi um migrador, foi um destruidor, foi um diabo. Eu tenho certeza que Satanás não pegou o cartão e foi até lá e falou, por favor, 2 pizzas, por favor, um x-salada, por favor, leite, pão, açúcar, né? Porque nem que às vezes a gente vai gastando no cartão de crédito. Ou então, né? Não foi o diabo que foi lá e de repente fez você ir lá, te multiplicou para que você fizesse uma coisa. Não, você não vai fez porque você queria comprar tudo. Mas a preocupação vai ter um coração. E se não cuidar, pode se transformar numa ansiedade. A ansiedade é uma preocupação muito mais intensa, chega a ser excessiva, ela é inexistente, ela faz com que você tenha medo de situações. Pode até, de repente, ocorrer um problema cardíaco, a pessoa começa a ter uma frequência cardíaca um pouco mais elevada. Você já viu alguém que teve uma crise de ansiedade, como ela fica? A respiração dela fica ofegante, ela começa a perder o ar, ela começa a falar, como se respirar, ela está respirando, mas ela não percebe. E ela fala, não estou conseguindo respirar, eu não estou conseguindo ficar calmo, eu não consigo fazer nada, a pessoa começa a querer cair, desmaiar. Muitas vezes está ali tendo uma crise de ansiedade. Se você levar para um socorro, tem pessoal aqui que é da saúde, você vai levar lá e eles vão falar assim, não sei que é calmo, verifica a pressão, né? Assim, bem tranquilo, aí daqui a pouco passa. Eu já vi gente que tem crise de ansiedade que dá 2 horas tendo uma crise de ansiedade. E eu fui ali lá, conversando com a pessoa, tentando fazer a pessoa acalmar. Por quê? Porque ela está numa crise. A mãe da pessoa ficou, ela teve de infartar. Meu Deus, meu filho vai morrer, então não vai, calma. É só uma crise de ansiedade. E depois melhorou, relaxou. Por quê? Porque alguém estava ali o tempo inteiro, conversando, tentando fazer a pessoa sair daquele pensamento que ela estava. Então, a ansiedade, ela vem a ser algo muito maior do que só uma preocupação. Nós podemos ver que a ansiedade, essa preocupação mais intensa, ela pode gerar até mesmo uma enfermidade. Nós devemos saber que, diante das dificuldades e problemas que nós vamos viver no nosso dia a dia, tomando decisões ou fazendo qualquer coisa, nós devemos estar sempre lembrando que Deus tem todo o controle de todas as situações. A Bíblia, ela vai nos mostrar no Salmo de número 34, no versículo de número 19. Por favor. Salmo 34, verso de número 19. Salmo número 34, verso de número 19. Diz assim, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Protege os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. O justo, ele passa por muitas adversidades. É interessante que o salmista está dizendo que o justo também passa por essas adversidades. Ele não está excluindo. Não. Quem é justo não passará por adversidade. Seria fácil, seria bom. Porém, ele não está isentando o cristão da adversidade. Mas ele está dizendo, olha, o justo passa por muitas adversidades. Mas o Senhor o livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas eu passei por uma adversidade na minha vida e o Senhor não me livrou. Talvez você pense que o Senhor não te livrou, porque talvez a adversidade que você passou fosse ainda maior e o Senhor deu livramento. Hoje você está aqui contando o testemunho de que você viveu aquilo ali. O próprio Davi, quando teve o seu filho com Batseba, o primeiro filho que ele teve, o filho faleceu. Ainda que ele orasse ao Senhor, ainda que ele jejuasse pedindo a Deus, a Bíblia vai dizer que o bebê morreu. Nem sempre a gente ganha tudo.
Nem sempre a gente consegue vencer sempre. Não, olha, eu orei e todas as vezes que eu orei, Deus me deu vitória. Nenhuma das vezes eu perdi. Glória a Deus por isso. Mas existem momentos que a nossa oração, Deus diz, não. E também é uma bênção, louvado seja o Senhor. Porque uma negativa de Deus ainda é uma bênção. Aleluia. É Deus cuidando. Imagine você que muitas vezes nós nos preocupamos ou estamos ansiosos por muita coisa, pensando, não, mas olha, eu preciso comprar isso, eu preciso adquirir aquilo, eu preciso chegar em tal lugar, e muitas vezes nós nem sabemos como. E o Senhor diz, não, não é o momento. E aí nós estamos aqui ansiosos por aquilo, e se nós quisermos fazer por conta própria, depois a gente quer dar cá. Essa é a verdade. Toda vez que a gente quer fazer algo por conta própria, a gente se quebra. Não tem jeito. Eu estava ministrando um outro domingo aqui, e eu falei que quando os pregadores por aí vão dizer para você não, porque se você tem fé, vai lá na loja de casa, se passar o teu nome, Deus está aprovando para você comprar. Se você sabe que não pode pagar, para que você vai fazer, não é verdade? Não da ansiedade. Não, porque olha, Deus falou, Deus vai fazer, eu creio. Nenhuma loja de veículo recebe Deus lhe pague como forma de pagamento. Você já viu alguém falar assim, Deus lhe paga, e o vendedor diz assim, isso, amém, tá tudo certo. Não existe, irmão. Ele vai falar, não, carneiro está aqui. Quanto ele tá? Não é Deus que está comprando. Eu lembro que o Caio nosso evangelista, fez um vídeo do cara chegando na loja de carro, ele olhou assim o carro, então o cara falou, eu vou comprar no nome de Jesus. Aí Jesus fala assim, no meu nome não, no teu nome da sua cegueira. Quando as pessoas dizem, no nome de Jesus, Jesus fala, no meu nome não, o teu nome da sua cegueira. Não pagou, vai cagar e quebrou no meu nome. E quantas pessoas sabem? Não há ansiedade. Deus falou, vai fazer, e a gente chega lá e quer fazer algo que muitas vezes Deus quis. As pessoas às vezes são ansiosas demais. O ansioso, preocupado demais, ele demonstra a forma de fé. Se nós olharmos as escrituras, nós vamos perceber que as pessoas que são preocupadas ou ansiosas demais, elas esquecem de Deus, elas confiam apenas em si mesmas, elas olham para o seu recurso, elas só olham para o seu conhecimento, elas esquecem que quando a gente enfrenta alguma situação difícil, nós devemos falar assim, não. Porque o ansioso, ele fica pensando, eu preciso fazer uma coisa. É assim que a gente é. A gente não pensa só que Deus está agindo, a gente pensa assim, então, eu preciso fazer alguma coisa. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Porque a ansiedade é uma demonstração de falta de fé. A gente, quando crê, a gente simplesmente confia. Deus está agindo. Eu não vou fazer nada agora, porque Deus continua agindo. Deus vai lá, Ele vai em encontro. Mas você vai fazer o quê? Eu vou orar, porque Deus está agindo. Mas você não vai até lá, não. Eu vou orar, porque Deus ele vai lá, Ele vai tocar, Ele vai fazer, Ele vai agir, porque eu preciso por Deus do impossível, aleluia. É nisso que nós devemos crer. É assim que deve estar a nossa fé. Pessoas preocupadas demais buscam resolver o problema sozinho e depois podem se arrepender. Olha só o que aconteceu em Gênesis 16, no verso de número 1 e 2. Capítulo 16 de Gênesis, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Olha, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família com bem dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Olha o que acontece aqui. Que problema sério aconteceu. Deus falou a Abraão que iria dar filhos. Sarai
achando que já era velha demais, que não podia mais ter filho, que era estéril, que já não mais conseguiria ter filhos. Ela usou um costume da época. Era um costume na época aqueles povos fazerem esse tipo de coisa. Pegarem as suas servas, darem aos seus senhores, para que a partir dessas servas elas pudessem ter uma descendência. Então elas criaram o filho dessa serva como se fosse o filho delas. Era isso que Sarai queria. Só que ela não estava percebendo que estava fazendo algo simplesmente por preocupação ou por ansiedade, achando que resolveria o problema. Vou dar uma força para Deus. Deus disse que vai nos dar filhos, mas como eu sou estéril, já sou velha, então quem sabe se a minha serva tiver um filho de Arão, é esse o filho que Deus quer me dar. Mas quando Deus falou que teria com Sara e não com Agar, Deus falou que vai fazer algo na sua vida, é na sua vida que Ele vai fazer. Passe o tempo que passar, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que vêm e esperam. Aleluia, louvado seja Deus, ao qual o Senhor. Porém, quando Sarai fez isso, ela causou problema. E até hoje, existe um problema causado por Sarai. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós não percebemos muitas vezes que aquilo que nós fazemos vai ter uma repercussão eterna. Se você perceber, qualquer coisa que você faz hoje vai ter uma repercussão por toda a tua família e a tua descendência. Muitas pessoas não percebem, mas quando elas tomam decisões, elas estão tomando decisões até pelos seus netos. Por quê? Porque um dia os seus netos vão nascer e eles vão falar: meu avô fez tal coisa. E eles vão lembrar, e por causa disso, talvez eles vão ter uma vida diferente da que você teve. Se você olhar, há 200 anos, os alemães chegaram aqui em Santa Catarina. E hoje nós temos um monte de descendentes de alemães aqui que são os grandes empresários, muitos deles por aí. Se alguém um dia não tivesse saído da Alemanha e vindo para o Brasil, eles estariam aqui. Porém, a decisão de sair da sua terra natal e vir para cá, e hoje eles já vivem a vida que têm, é porque alguém um dia tomou uma decisão. Se alguém disse: olha, vamos sair daqui, vamos para o Brasil, lá vamos construir uma nova vida. E aí, a partir disso, hoje, toda a sua descendência são brasileiros. Se você decide sair de Santa Catarina e ir para outro lugar, seus filhos, seus netos ou seus bisnetos vão nascer em outro lugar, vão ter uma vida diferente, e a partir disso, vão ter uma nova história. Sara não pensou que a sua vida ou que a decisão que ela tomaria iria ter uma repercussão tão grande. Mas a Bíblia vai mostrar que, por causa de ansiedade, ela pôs ali uma vírgula em toda a história. Não que o Senhor não soubesse o que iria acontecer. Deus sabia tudo o que aconteceria. Porém, Sara foi ansiosa. Porque quando nós tomamos decisões com ansiedade, nós tomamos decisões que podem dar erradas. Então, tome cuidado com a ansiedade de Jesus. Os ansiosos, eles muitas vezes querem coisas imediatas. E por isso, não planejam antes de tomar decisão. Olha só Provérbios, capítulo 21, verso 5. Provérbios, capítulo 21, verso 5, diz assim: os planos elaborados, ou bem elaborados, levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Minha mãe tinha uma frase que ela diz assim: o apressado come cru. Aqui vocês já ouviram essa frase? Aqui esse título, né? Que vocês conhecem a frase. O apressado come cru, minha mãe falava. E a Bíblia vai dizer que o apressado sempre acaba na miséria. Não porque eu quero agora. E aí vai lá e dá errado. Não porque eu quero hoje. Não porque eu preciso hoje. Não porque tem que ser agora. E muitas vezes acaba na miséria. Toda pessoa ansiosa demais, ela é uma pessoa imediatista. Não, porque eu quero que se resolva logo essa situação. E muitas vezes pode dar errado.
Existem situações que não vão se resolver na hora. É só a gente olhar para o texto bíblico. Davi, quando foi ungido rei, ele foi ungido ainda muito jovem no meio dos seus irmãos. A Bíblia diz que no dia seguinte ele já subiu no trono, já sentou, e já não fez. Demorou anos se passaram, até que ele fosse maduro o suficiente. Só que por causa disso, houve ali todo um percurso para que ele chegasse até ser rei. Então ninguém simplesmente recebe uma promessa de Deus hoje e ela vai se cumprir amanhã. Ainda que possa acontecer, mas muitas vezes não se cumpre. Logo, eu lembro que quando Deus falou que eu ia pregar a palavra, eu tinha 17 anos. Quando eu comecei a pregar a palavra, eu tinha por volta de 20, 22 anos, eu acho. Não me lembro agora. Lá em 2009, 2010, que eu comecei a pregar a palavra. Mas eu tinha 17 quando Deus falou comigo que eu seria um pregador da palavra do Senhor. Ah, não, mas então tem que ser amanhã. Eu tinha conhecimento lá. Não. Eu conhecia o Senhor como eu conheço hoje? Não. Eu ainda estou conhecendo ainda, louvado seja Deus, mas ninguém pode pensar que Deus prometeu hoje, amanhã, já está tudo aí. Muitas vezes aí o Senhor vai nos amadurecer. A Bíblia não disse quanto tempo demorou para que José sonhasse até que ele chegasse ali a chegar em ser governador no Egito. Acredita-se que pode ter demorado pelo menos uns 20 anos quase. Imagine uma pessoa que sai ali da casa do seu pai, ainda muito jovem, ficou alguns anos ali trabalhando, depois foi preso, ficou uns anos preso. Pode ter sido até quase 20 anos. Ele ficou nessa meio tempo até chegar ali em ser governador. Só que Deus havia dado para ele o sonho ainda nenhum, porque não disse quantos anos ele tinha quando ele teve o sonho. Mas imagine você sonhar que um dia você lidera e Deus não cumpriu. Será que Deus não cumpriu? Quando será que isso vai acontecer? Mas chegou um tempo em que a Bíblia mostra que ele foi levantado como governador no Egito, louvado seja Deus. Porque todas as promessas de Deus se cumprirão na vida daqueles que permanecem firmes na sua presença. Nós precisamos somente crer. A ansiedade faz que nós venhamos tomar atitudes que não dependem de nós, muitas vezes. Abre aí, 1 Samuel, capítulo de número 13, no verso de número 7. Por favor. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então, ele ordenou: traga-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu-lhe o holocausto. E quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispensando e que não tinha chegado no prazo, que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Mas, pensei: agora os filisteus me atacaram em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso que tinha obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. O que é que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Saul havia saído da guerra. E Samuel precisava chegar até ele para poder fazer a oferta de comunhão. Samuel dá um prazo de 7 dias e chegaria ali para poder fazer a oferta, para queimar o holocausto. A Bíblia diz que ele demorou a chegar e por isso Samuel foi lá e quis assumir a posição de profeta, de sacerdote e quis então fazer o holocausto.
Por quê? Porque ele ficou ali ansioso e preocupado. Os soldados começaram a querer ir embora. Os soldados estavam com medo. De repente, os filisteus podiam nos atacar e nós não iríamos vencer porque nós não tínhamos feito a oferta ao Senhor. Foi o que ele pensou. Porém, ele estava assumindo uma posição que não era sua. E por isso ele estava desobedecendo o Senhor, agindo de maneira ansiosa. E depois teve uma consequência terrível. Deus tirou o trono de Saul, porque ele não confiava totalmente no Senhor, seu Deus. Quando nós estamos ansiosos, nós podemos tomar decisões que não dependem de nós, dependem muitas vezes de Deus. Existem decisões que eu e você não podemos tomar no lugar de Deus. Quando Deus tem que tomar uma decisão, é quando eu e você estamos orando e pedindo, Senhor, toca no coração do fulano, Senhor, toca no coração da irmã, Senhor, toca e fala com ele, fala com ela. E às vezes a gente quer assumir o lugar de Deus, e a gente quer ir lá e dar uma lição de moral, e às vezes a gente quer ir lá e falar um monte de coisa, achando que a nossa palavra vai ser que vai mudar o coração de alguém, quando na verdade, muitas vezes, tem que ser a palavra do Senhor. Porque o próprio Deus sabe falar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não dá para ver você convencer alguém. Nós simplesmente levamos a palavra, plantamos a semente e o Senhor é que vai fazer germinar e dar fruto em nome de Jesus. Aleluia! Só que a gente às vezes quer assumir o lugar de Deus, tomando um lugar que não é nosso, e de repente a pessoa pode ficar com mais raiva. Quando as pessoas que querem assumir o lugar de Deus e começam a querer, por exemplo, profetizar sobre a vida de alguém. Sabe o problema que o outro está passando, e aí quer apontar o dedo e dizer assim, Deus manda te dizer isso, 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 e quando não é Deus que está falando, cria muitas vezes uma expectativa na vida de alguém, no coração de alguém, e a pessoa fica pensando, não, Deus usou um irmão para falar comigo, mas na verdade ele sabia o que você estava vivendo, e aí quis tomar o lugar de Deus e dizer, Deus está falando que vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, quando não é Deus. A minha irmã, do meio, ela foi casada durante muito tempo e separou o casamento, por conta de que foi traída e tudo aquelas coisas. E aí as pessoas chegavam nela e falavam assim, Deus vai restaurar o teu casamento. Ela um dia chegou para mim e falou assim, mas será que Deus vai restaurar o meu casamento se eu não quero? Eu não quero que Deus restaure o meu casamento. Eu não quero mais estar com ele. Eu falei assim, Deus não vai fazer algo para poder você não ficar bem com ele, não ser feliz ao lado dele. Ah, não. Deus agora vai te pegar pelo meio, fazer você voltar com seu ex-marido só porque não existe isso. Deus conhece o teu coração, eu falei para ela. Deus vai preparar alguém para você. E hoje ela é casada, graças a Deus, com o homem de Deus. Só que quando as pessoas veem alguém passando algo, são ansiosas. Não, eu tenho que dar uma palavra para aquele irmão. Assumir o lugar de Deus. Eu tenho que dizer que Deus está dizendo isso, Deus está falando aquilo, e muitas vezes é só ansiedade. Aqueles que querem ser profetas. Deus levanta homens e mulheres de Deus para falar com o seu povo, louvado seja o Senhor. Mas o profeta não pode ser ansioso. Aquele que leva a palavra de Deus tem que confiar que é o Senhor quem está falando através dele. Aleluia. Nós devemos nos livrar de toda a nossa ansiedade, de toda a nossa preocupação. Confiar plenamente no Senhor. Mateus capítulo de número 6, no verso de número 34, diz assim, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará por si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que eu e você começamos a nos preocupar demais, isso pode se transformar numa ansiedade. E quando nós estamos ansiosos, isso é falta de fé. Toda pessoa ansiosa, ela está preocupada com muitas coisas. E ela começa a tomar decisões que não deveria. Nós devemos viver um dia de cada vez, confiando plenamente, totalmente que Deus está no controle de tudo. Estamos vivendo dias difíceis no Brasil. Estamos vivendo dias difíceis.
Mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aleluia. Não fique você pensando que Deus esqueceu da nossa nação, que Deus esqueceu da tua família, que Deus esqueceu de você. Não, Deus continua no controle de tudo. Ele está vendo tudo que você está vivendo, que você está passando, e na hora certa ele se levantará. Ou talvez até já está agindo, e você não percebeu. Quantas vezes o Senhor tem trazido o sustento? Quantas vezes o Senhor tem suprido as necessidades? Quantas vezes Deus tem curado a enfermidade? Quantas vezes Deus tem operado milagres? E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente acha que tudo tem que ser a nossa vista, que tudo tem que ser grandioso, mas acordar todos os dias e poder sair e voltar em segurança é um milagre nessa nação, louvado seja Deus. Um país onde a cada dia nós temos mais violência, que seja em qualquer lugar do trânsito, no dia a dia, nós temos visto tanta coisa acontecer. Se não for o Senhor nos guardando, esses perdidos, mas o Senhor tem nos guardando diariamente. Aleluia! Pessoas por conta de ansiedade têm medo de sair de casa. Síndrome do pânico. Não, eu não posso sair. De repente alguém vai me sequestrar, alguém vai me matar, alguém vai fazer alguma coisa. Quando as pessoas olham se trancam. Pessoas que muitas vezes fazem a sua casa. A gente via muito isso em São Paulo. A pessoa construía a sua casa e fechava a sua casa toda de grade. Colocava grade na porta de entrada, grade no portão, grade na janela, grade em todo lugar. Ela só dava uma prisão de segurança máxima e o ladrão lá fora, esperando ela sair. Normal, o ladrão olha e fala assim, quando ela sair, morrendo. Ele não liga, porque para ele não tem sistema de segurança. Ele foge a cadeia, que tem polícia lá dentro, tem tudo, imagina, para entrar na casa de alguém. Não porque eu coloquei câmera, eu coloquei alarme, eu fiz não sei o quê. Não adianta. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Temos que confiar totalmente, plenamente no nosso Deus, porque só Ele é que está nos guardando diariamente. Aleluia! E Ele se levante nessa noite junto a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor.